Pai do Senhor, meus queridos, minhas queridas, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui quem fala é o César. Estamos começando aqui mais um Palavra de Vida e eu tenho uma mensagem muito especial para a sua vida no dia de hoje. E eu tenho certeza que gostaria que você compartilhasse essa palavra, e Deus vai falar poderosamente na sua vida. Quero trazer da parte de Deus hoje, meu querido, algo que acontece com todos nós, Mas primeiramente eu gostaria de ler a palavra de Deus, Salmo 106, e no final dessa live eu gostaria que você compartilhasse, que eu tenho certeza que, como para mim ela vai ser uma bênção, e para a vida de muitas outras pessoas vai ser uma bênção, gostaria que você compartilhasse e ajudasse uma pessoa que você ama. Tenho certeza que Deus tem uma resposta para você hoje. Diz assim, Salmo 106, diz assim o texto da palavra de Deus: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 3, bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Pulando um pouquinho aqui, nós vamos lá no versículo 44, diz assim: Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor, e lembrou a favor deles e da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Até aí, meu querido. Meu querido, eu gostaria de perguntar para você se alguma vez você já ficou desanimado, porque de pensar que Deus não está ouvindo a sua oração. Será que já aconteceu isso com você? De você ficar angustiado, falar: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está lembrando do que está acontecendo comigo, Acredito que todos nós já passamos por isso, e até o próprio salmista, o salmista Davi, o próprio rei Davi, ele escreve num dos seus salmos, no Salmo 10:1, ele diz assim, Por que te esconde nos tempos da angústia? O próprio rei Davi escreve isso, um homem segundo o coração de Deus, Muitas vezes, meus queridos, nós podemos sentir que Deus está bem distante de nós, não é verdade? Nós vemos os seus feitos aqui no Salmo 106, se você ler ele inteiro, que o texto diz assim, a graça de Deus, o cabeçalho do Salmo 106 diz assim: a graça de Deus e a ingratidão do povo de Israel, Deus, mesmo com o povo sendo ingrato, mesmo o povo realmente se virando as costas para Deus, Deus nunca deixou de socorrer. E muitas vezes, meus queridos, o povo, a verdade, a ingratidão do homem, é que o homem tem a memória bem curta, não é verdade? Nós temos a memória muito curta, nós esquecemos das coisas que Deus fez na nossa vida até os dias de hoje, A gente se esquece muito fácil dos feitos de Deus, porque nós somos um ser assim, dotado de muitas emoções, De manhã você pode estar com uma emoção, com um sentimento, à tarde o sentimento muda totalmente e você já começa a murmurar, você já começa a blasfemar, Mas você vai se esquecendo de tudo que Deus tem feito. Não é verdade? Eu tenho certeza, se você parar um pouquinho aí, fizer uma meditação aí, pensar um pouco, do que Deus já fez na sua vida, eu sei que você vai fechar bem a sua boca, e você vai lembrar, de muitas vitórias que Deus teve para a sua vida, de muitos momentos de angústias que você passou, que você orou, que a resposta veio, que as coisas se acalmaram, E Deus deu a vitória, mas ficou no passado, ficou lá no baú das lembranças, não é verdade? Lembra, vamos fazer aqui uma breve reflexão,
quanto tempo você orou por aquele trabalho e Deus abriu as portas para você, Deus saciou a sua fome, Deus saciou o seu lar, Deus te abençoou e hoje talvez, né, você se esqueceu disso. Uma outra lembrança que eu quero trazer à tua parte, né, sobre a sua casa, o teto que está debaixo da sua casa, o teto que está sobre a sua cabeça, né? Quem que te deu isso, né? Se não foi pela misericórdia de Deus, dele te dar saúde para trabalhar, dele te dar força para conseguir, né? Quantos anos, né? Muitas pessoas aí vão lembrar, né? Quantos anos, né? Pediram para Deus uma casa própria, né? E Deus foi pela sua misericórdia, sua infinita misericórdia, no tempo certo, Deus deu a sua casa. Porém, talvez faltou até um agradecimento a Deus, né? Um culto de ação de graças, né? Não sei se foi o caso, mas as pessoas se esquecem disso. Aquela doença, aquele filho doente, né? Naquele tempo de angústia, né? Aquele tempo de angústia, aquele tempo, né, que talvez muitas pessoas, muitas mulheres vão lembrar aí que não conseguiam ser mães, né? Mas Deus na sua casa, através dos seus profetas, através de outras vidas, te mandou uma palavra dizendo que você ia ser mãe, que você também ia ser pai no tempo de Deus, né? No tempo do Senhor. E aconteceu, talvez você se esqueceu disso. Então volte um pouco a fita aí e dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Mas hoje, talvez no dia, né, você está lembrando, você está murmurando muitas vezes, você está questionando a Deus, mas por que Deus não está me respondendo essa determinada oração, né? Por que Deus não está me respondendo nesse tempo? Aquela oração que eu fiz, mas muitas outras orações, muitos outros clamores que você fez ao Senhor, Deus deu no tempo certo, Deus deu para você, mas você ainda está murmurando. Por que isso? Você está ainda pensando que Deus não pode fazer? Ele pode fazer todas as coisas, né? E no seu tempo Deus vai fazer. É simplesmente nós confiarmos no tempo de Deus e nós sermos mais gratos ao Senhor. Essa é a verdade, né? A gratidão muitas vezes, meus queridos, acontece até nos nossos dias, né? Quantas pessoas, né? Você, pela sua infinitude, pelo seu amor, pela sua generosidade, você ajuda as pessoas, né? Estende as mãos e as pessoas nem lembram de ser gratas, né? A gratidão hoje, realmente, nos dias atuais, é uma coisa que está sendo muito escassa, na verdade. Reconhecer, né? Ser grato, falar um obrigado para as pessoas. Parece que o obrigado hoje é algo assim, até às vezes humilhante, não é verdade? Você não tem notado isso? Que às vezes as pessoas se esquecem, né? Até de pedir perdão, né? Pedir perdão, meus queridos, que coisa difícil hoje, né? As pessoas se acham, não, estou me rebaixando, estou me humilhando. Não, você não está, não. Você está amontoando brasas sobre a sua cabeça de bênçãos, de vitórias de Deus. Porque, sabe, quem que vai nos justificar? Se você errou, quem nos justifica é Deus. Mas o ponto principal é o perdão, é o pedir a misericórdia, não é se humilhar, é reconhecer o erro e falar, olha, eu vou tomar um rumo errado, eu talvez me exaltei, talvez eu fiz algo errado, mas realmente é pedir perdão para outra pessoa, né? Agora você imagina quando Deus, né? Quando o Senhor, o Eterno, quantas vezes Ele estende as mãos para nós, quanto que Ele nos ajuda, né? E nós não dobramos o nosso joelho no nosso final do dia, ou no nosso começo do dia, que seria o devocional, as primícias para Deus, né? Levantarmos e adorar o nome do Senhor, falar, Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela noite de sono, muito obrigado pelo sol que raia sobre a minha cabeça, muito obrigado pela chuva que o Senhor mandou, né? Muito obrigado, meu Deus, por estar aqui vivo, respirando. Infelizmente, muitas pessoas nesse momento estão nos hospitais e não estão tendo a oportunidade de adorar o Senhor, mas queriam estar adorando ao nome de Deus. Sabe, meu querido, me faz lembrar de uma história aqui de um capitão, de um coronel, né, da Polícia Militar, que recentemente fiquei sabendo da história, e isso me realmente
nós sabemos que Deus tem a sua maneira de trazer o homem, na verdade, Deus tem a sua maneira de chamar a atenção do homem. Esse homem foi crescendo na PM, foi entrando na Polícia Militar, e com o passar dos anos, ele foi prestando seus concursos, foi prestando as provas, né? Foi se tornando, foi crescendo dentro dessa entidade chamada Polícia Militar. E se tornou coronel. Mas ele tinha algo na mente dele, ele não acreditava em Deus, ele acreditava na força do seu braço. Ele acreditava na força do seu braço, acreditava na força do seu intelecto, porque o homem, muitas vezes, meus queridos, a vaidade vai entrando no coração do homem, vai se engrandecendo, né? Então ele acha que tudo é pelo seu próprio esforço, é pelo esforço do seu braço. Mas Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso, que Ele sabe aonde que está a vaidade do homem, e Ele sabe como trabalhar isso. Muitas vezes Ele vai trabalhar na perca do emprego, muitas vezes Ele vai trabalhar na família, muitas vezes Ele vai trabalhar mudando totalmente o cenário da situação, tirando somente as bases que fortaleçam aquela vaidade do homem, mas muitas vezes Deus leva a pessoa dentro de um hospital, né? E com esse coronel foi exatamente isso que aconteceu. Com esse tenente coronel da PM foi isso exatamente isso. Ele se declarava ateu, falei, eu não acredito em Deus, né? E ele era convicto disso, que era pela força do braço dele, pela força da ciência, né? Ele acreditava muito na ciência, estudava muito e tal, e ele ia achar a cura dele. E os dias foram passando, ele foi piorando, e a ciência já não achava mais a cura, e a ciência já tal, né? E ele pegou, ele foi se agravando, o quadro dele foi se agravando com essa, inclusive foi com essa doença da pandemia, né? Ele achava que todo o intelecto, tudo que ele via na internet, tudo que ele estudava, tudo que os médicos sabiam era suficiente para tirar ele daquela condição, né? Mas nós sabemos, né, meus queridos, nós sabemos que essa pandemia fez muitas pessoas refletirem, se voltar a Deus. E o que aconteceu? Esse homem realmente chegou numa situação que ele estava sendo entubado, e aí ele pediu para um pastor ir orar por ele, né? Ele aceitou, na verdade, ele aceitou a oração. E lá, quando esse pastor orava, ele fez uma promessa para esse pastor. Ele falou, olha, eu não acredito em Deus, mas se ele me curar, eu passo a acreditar. Eu passo a acreditar porque eu quero ter uma prova que ele realmente existe. E meu querido, e aquilo ali foi o momento onde Deus trouxe, provou, na verdade Deus não precisa provar nada, mas Deus muitas vezes faz o homem realmente reconhecer, falar, olha, tipo assim, aceitar a ele como Salvador, ou seja, naquele momento que ele achava que a ciência poderia dar tudo para ele, que os médicos com os melhores planos médicos poderiam fazer, os melhores remédios poderiam realmente salvá-lo, ele viu que aquilo foi tudo em vão, que ele estava indo embora, que ele ia morrer. Só que ele, lá no fundo, ele falou assim, existe um ser supremo, né? E ele caiu a ficha, né? Como se diz, né, no ditado mundano, como se caiu a ficha. E ele aceitou uma oração de um pastor, ele aceitou uma oração de um homem de Deus. E esse homem começou a orar por ele, pedindo para que Deus trabalhasse no corpo dele, né, e o curasse, e fizesse ele enxergar, abrir os olhos daquele homem, que Deus amava a vida dele. E foi essa a oração do pastor. Passado alguns dias, meus queridos, os médicos eles estavam com mais de 60%, 70% do seu pulmão comprometido, e os médicos já não davam mais esperança para a família. Mas depois daquela oração, houve uma mudança. Uma semana depois, esse homem estava de pé e reconhecendo que existia Deus. Sabe, meu querido, é assim que Deus trabalha. Deus muitas vezes tem que torcer, né?
né? Deus tem que levar lá a sua criação lá na olaria dele para quebrar o vaso, moer o vaso e fazer ele em pó e voltar ele como um vaso novo e um vaso de honra para o nome de Deus. Meus queridos, essa história é uma verdade porque eu pude ver isso agora recentemente. Então, meu querido, saiba, no tempo de Deus, Deus trabalha. Olha o que Isaías fala. Isaías 64:4 fala: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, sabe, você está ansioso como eu, você está muitas vezes aflito, que às vezes as respostas não vêm, mas elas vão vir. Talvez não é daquela maneira que você imagina, mas é a melhor maneira que Deus vai abençoar a sua vida, é os planos dele que ele tem para você. Então, sabe o que você tem que fazer para Deus? Você não tem muitas vezes que pedir, você tem que muitas vezes buscar a face do Pai, perguntando para ele: Pai, qual é o seu plano para a minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida, Senhor? O que o Senhor tem para a minha vida? Deixa eu entender para que os teus planos se cumpram e eu não lute contra a tua vontade. Aleluia. Então peça para Deus nas suas orações, ore ao Senhor, quais são os seus planos? Que eu não lute contra a tua vontade, Senhor, mas que eu faça parte, que eu seja um trator na tua obra. Meu querido, Deus quer te abençoar não simplesmente com riqueza material. Deus quer te abençoar espiritualmente para você ser luz para o mundo, sal da terra e luz para o mundo, diz a palavra de Deus. O sal é aquele tempero que onde você estiver, você vai dar um tempero, as pessoas vão ver a luz de Cristo em você. Não simplesmente pelo seu mérito profissional, não, mas você tem que ser a luz de Cristo. Se o Senhor te colocar lá em cima, glorificado seja Deus, mas que eles vejam, olha, esse homem, essa mulher é a luz para muitas pessoas, não simplesmente pela sua parte profissional, não, mas porque da boca dele sai a palavra de Deus, sai coisas que abençoam a vida de outras pessoas, né? Porque não adianta, meu querido, nós olharmos pelo nosso próprio umbigo. O Senhor, quando exalta o seu filho, ele quer que você abençoe, quer que você seja abençoador, né? Quando Deus abençoa um homem, uma mulher, ele quer transmitir para outras pessoas, ele quer abençoar outras vidas. Foi assim que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi era um homem riquíssimo, era um rei que se sentou no trono de Israel. Ele se assentou no trono de Israel, foi o maior rei que se assentou no trono de Israel. E o detalhe, foi um reino próspero, porque na verdade Davi não era o rei. Quem era o rei do reino era o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, quando nós sabemos que Deus há de trabalhar a partir do momento em que oramos e que ficamos tranquilos e não preocupados sobre quando virá a resposta, é durante o tempo da espera que Ele quer saber quanto nós vamos perseverar, quanto nós estamos realmente ligados a Ele. Será que você quer que depois de uma oração de 5 minutos você quer que o seu milagre já aconteça? Não. Sabe, tudo que você está orando não está esquecido aos olhos de Deus. Deus está trabalhando. Isso está no coração de Deus, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas Ele não quer ter filhos, Ele não quer ter pessoas que realmente sejam aquelas pessoas, sabe quando você vai dando um pirulito para uma criança e depois um dia você tira o pirulito e aquela criança fica mal agradecida? Deus, Ele não quer pessoas assim. Sabe, Ele é um Deus que abençoa, mas é um Deus que Ele faz entender os seus planos na vida do homem. Ele não quer pessoas mimadas, Ele não quer pessoas realmente que sejam ingratas, como foi o povo de Israel.
No Salmo 106 ele diz isso, né? Deus, a graça de Deus é a ingratidão do povo. Você vê que em toda a história da Bíblia, o povo de Israel foi um povo que Deus mais amou, mas não foi um povo que mais pecou contra Deus, que mais se voltou contra Deus, né? Enquanto Deus abençoava, estava no período da bonança, o povo de Israel se voltava para outros reinos, se voltava para adorar outros deuses, né? E aquilo machucava o coração de Deus, né? E Deus sempre falava através dos seus profetas: se volte a mim, eu me voltarei a vós. Por que vocês estão pecando? Por que vocês não seguem? Por que vocês não obedecem a minha palavra? Porque a minha palavra, ela é doce, ela é um mel, e eu quero o melhor para a sua vida. Mas o povo se esquecia. E é assim que nos dias de hoje acontece, meus queridos. Deus nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. Enquanto nós estamos nos períodos de bonança, nós esquecemos de adorar a Deus. Enquanto nós estamos naquele período, né, de paz e tranquilidade, nós esquecemos de ir na casa dele, nós esquecemos de abrir a palavra dele, nós esquecemos de adorá-lo como ele deve ser adorado, né? Nós esquecemos de buscar a presença dele em todos os momentos, em gratidão, não é verdade? Então Deus está nos chamando a atenção para isso, né? Talvez a oração que você está pedindo, aquilo que você está clamando, na verdade deveria ser ao contrário. Na verdade deveria ser assim: Senhor, obrigado por estar vivo, obrigado pela saúde, obrigado pela paz, obrigado por tudo que o Senhor tem dado na minha vida, né? O profeta Abacuque, né? Certa vez Jeremias, né? Jeremias Jeremias 45, né? Jeremias era um profeta de Deus, e Abacuque era o escriba, né? O escriba ali que escrevia as coisas, né? E estava um juízo muito pesado em Israel, porque o povo estava pecando, né? Tanto é que os babilônios entraram naquela época em Jerusalém, queimaram tudo e levaram o povo cativo por 70 anos. Mas isso foi tudo por desobediência a Deus, né? E Deus já vinha falando há tempos para o povo se consertar, e o povo não se consertava, né? Então precisou vir um juízo de Deus ali e o povo ser levado cativo. Mas eu lembro, mas na palavra lá em Jeremias 45 diz isso, né? Diz isso, que ele diz, deixa eu pegar aqui, ó, Jeremias capítulo 45, Jeremias 45, olha o que diz o texto. Baruque, né, era a mensagem de Jeremias a Baruque. Olha o que diz o texto aqui, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou cansado de gemer, não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, Deus falando com Jeremias para falar com Baruque: aquilo que construí eu vou destruir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isso, porque eis que trarei o mal sobre a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a vida como despojo, em qualquer lugar onde você for. O que Deus estava falando aqui com Jeremias? Jeremias estava falando, Baruque, ele estava querendo coisas grandes, enquanto Deus estava vindo com juízo sobre aquele local, né? E ele fala o seguinte: olha, Deus fala para você: olha, Baruque, por que você está procurando coisas grandes? Se eu estou te dando saúde, muitas pessoas vão morrer nessa calamidade, né? Nesse juízo que eu estou vendo, e você está olhando para o seu próprio umbigo, né? E aí Deus fala para Baruque: olha, o seu despojo, ou seja, a sua recompensa, Baruque, vai ser a vida, vou te dar a vida, né? Vou deixar você vivo, né? Porque muitas pessoas não vão ter, porque eu estou entrando com juízo para que o povo se conserte. Isso foi lá em Jeremias 45. Meu querido, nós temos que agradecer, ser mais gratos com Deus, e no tempo de Deus, Deus vai vir e vai responder todas as coisas, né? Eu tenho certeza que Deus, ele é o justo juiz. Falar em juiz, Lucas capítulo 18, versículo 1, tem uma historinha muito peculiar que vai bem de encontro a isso, né? Havia um juiz numa cidade, e esse juiz,
Ele era um juiz que ele não temia Deus, ele não temia homem, ele era um juiz injusto, né? E certa mulher ficava todos os dias ali batendo ali incomodando aquele juiz para que o juiz fizesse justiça, né, em prol dela, porque ela estava sendo perseguida contra o seu opressor, né? E aquele juiz falou assim: nossa, mas por que né? Por que essa mulher fica me aborrecendo todos os dias fica me aborrecendo, para que eu entre em causa? Eu não tenho nada a ver com isso, né? E ela pedindo, né? Porque era o juiz que poderia determinar a sua bênção. E até de tanto ela insistir, aquele juiz deu ganho de causa para ela. O que eu quero dizer com isso? E a palavra de Deus diz assim, Lucas, assim, ó: e o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos que clamam dia e de noite? Continuar fazendo-os esperar? Digo a vocês, Jesus contando, digo a vocês, eles lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe, meu querido, é certo que Deus vai vir e vai fazer justiça. É certo que Deus tem e Ele zela pela sua palavra, Ele zela pelo seu amor conosco, né? Mas olha o que o próprio Senhor Jesus disse aqui, ó: será que quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé na terra? Então, ou seja, sabe, meu querido, o tempo cabe a Deus. O plano de Deus sobre a tua vida, diz o Senhor aqui para você agora. O plano que Deus tem para a sua vida é o plano perfeito. Só que você tem que saber esperar no tempo dele. Não cai um fruto de uma árvore, não cai uma folha de uma árvore se não for no tempo determinado, né? Você note o seguinte: se você plantar uma macieira hoje, você vai colher o primeiro fruto dela daqui a alguns anos, talvez um ano e meio. Mas se você tentar colher antes, você vai comer esse fruto azedo, né? Não vai estar bom o fruto. Meu querido, o que eu quero dizer da parte de Deus para você, aleluia, aleluia, que no tempo de Deus, a hora que você colher o fruto, ele vai estar doce. Muitas pessoas já estão colhendo fruto, passaram por anos e anos e anos a fio, mas Deus deu um fruto doce para comer. Talvez ainda o tempo de Deus ainda na sua vida, né? Aquela coisa que você tem pedido para Deus, Ele sabe. Só que Ele vai dar o fruto, e quando Ele der o fruto para você, você vai poder saborear, você vai poder adorar o nome de Deus. E lembre-se de algo, não esqueça a primeira coisa, que a hora que você colher aquele fruto, que cair na sua mão, que Deus te dar o presente, agradeça a Deus em todas as coisas. Agradeça, porque o tempo chegou. Deus colocou um cântico novo na sua boca. No tempo de Deus, no tempo do Senhor. Pode passar 1 ano, pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Sabe quanto tempo Davi demorou, desde quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, lá na casa de Jessé, quando o profeta Samuel ungiu ele lá para ser rei? Quanto tempo demorou para ele assentar no trono de Israel? Demorou 40 anos, meu querido, 40 anos. Mas cumpriu-se a vontade de Deus na vida daquele homem. E ele foi o maior rei que se assentou no trono. Então Deus está te perguntando assim: por que você está com pressa? Por que você está murmurando? Por que você não olha para as coisas que eu já fiz na sua vida? Seja grato ao Senhor Deus, seja grato por tudo, agradeça a Ele. É tempo de agradecer, e no mais Ele fará. Meu querido, fique com essa meditação da palavra, descanse no Senhor, descanse. Não é fácil, eu estou buscando muitas coisas de Deus já faz mais de 10 anos, né? Mas eu tenho certeza que Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor que governa a minha vida. Ele é o Senhor que governa a sua vida. Então descanse. No tempo de Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Fico com essa palavra de hoje. Deus tem
no tempo certo, a resposta certa para a sua vida. A paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa palavra, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso. É tempo de nós darmos graças ao nome dele por tudo aquilo. Mais um ano está se findando, mais um ano nós estamos aqui, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fique com essa palavra, Deus te abençoe, um forte abraço.